Vamos então iniciar o culto, primeiro culto deste ano de 2023, convidando você a aquietar a sua mente, convidando você a descansar em Cristo, convidando você à oração inicial do culto, dizendo que você é extremamente bem-vindo, irmão e irmã em Cristo, dizendo para você que a volta de Jesus está muito próxima, extremamente próxima, e que você esteja preparado, se preparando, se estiver se preparando, se prepare rapidamente, porque a volta é próxima. E este mundo que já está de cabeça para baixo vai dar mais umas 3 ou 4 voltas ainda, né? De cabeça para baixo. Então se prepare. Abrindo o nosso culto a Deus, primeiro culto deste ano, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito és Tu e que o Senhor nos receba na Tua presença como adoradores, seguidores do Senhor, apesar de todos os nossos defeitos, apesar de todas as nossas falhas, apesar de todas as nossas fraquezas, que o Senhor nos receba. Que o Senhor receba o nosso culto, nossa adoração, e que o Senhor permita que eu proclame a Tua palavra, apesar de todas as minhas fraquezas, apesar de todos os meus defeitos e pecados, que o Senhor me perdoe e me torne digno de proclamar a Tua santa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos veja e nos aceite como adoradores. Esta é a oração que eu proclamo por mim, pelos meus e pelos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que assim seja, da parte do nosso Senhor e nossa, em Cristo Jesus. Meu Deus, o café esfriou, ficou ruim demais, né? Primeiro café frio do ano. Quero dizer para vocês que o palácio está cheio de ratos. Armem as ratoeiras. Quero falar de Jesus. Abri o primeiro culto do ano falando do Cristo Jesus, que é a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa santificação. Cristo é a nossa justiça, nossa vitória, nossa paz, nosso gozo. Cristo é a nossa esperança, a nossa obediência. Cristo é a nossa espiritualidade, nossa redenção. Cristo é a nossa santidade, nossa segurança, nosso perdão. E Cristo é
o nosso descanso. Agora de manhã, alguém me disse assim, a gente vai para alguns lugares para descansar e depois volta para casa para descansar, né? Eu falei, a gente se cansa. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28. Se você puder abrir, é bom. Se você puder ler, é melhor ainda. Se você puder entender e obedecer, é o máximo. O que está escrito aí em Mateus, capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós estamos iniciando o ano de 2023. Quando eu era criança, eu imaginava, né? Como é que será o ano de 2023? O ano de 2000, a gente imaginava, né? na mente de criança, né? Falava que muito provavelmente no ano 2000, né, a gente iria falar no telefone vendo a pessoa. Sim, entre crianças a gente falava isso. A gente vai falar e vai ver a pessoa. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Algumas coisas aconteceram, outras não. Outras era só imaginação de criança mesmo. E nós estamos no ano de 2023. E eu creio que a maioria de nós está cansada. Todo mundo está cansado. Cansado de um ano terrível, de um ano difícil. Anos terríveis, difíceis que foram para a gente chegar até aqui. E por que não começar o ano descansando? Descanso é uma palavra abençoada. Descanso vem nessa palavra, quer dizer cessar, parar, interromper qualquer movimento com o propósito de recuperar ou renovar as forças. Isso é descanso. Quanta gente procura e deseja o repouso, a tranquilidade, mas na verdade pouquíssimos de nós têm o descanso. E a Bíblia nos ensina, Mateus capítulo 11, versículo 28, nos ensina que Cristo é o descanso. Por que nós não guardamos o sábado? Sábado, em hebraico, é descanso. Sábado quer dizer em hebraico descanso. Por causa disso que Deus falou, olha, vocês trabalhem de segunda, de domingo, na verdade, a sexta, e descansem
no sábado. Tem o sábado como o dia do descanso. Lá no Velho Testamento está assim. Tem muita gente, algumas variações religiosas, né, do cristianismo, que ensinam que a gente ainda deve viver o sábado, o sétimo dia da semana, como o dia do descanso. Tem cristão que quando começa a ler a Bíblia, então estou trabalhando no sábado. Não pode. Claro que pode. Porque Jesus vem e diz assim para nós, gentios cristãos, e para todo cristão, mesmo que seja hebreu, judeu, né? Eu sou o descanso. O homem que ainda não conhece Cristo como seu Salvador pessoal, pode até fingir, e muitos fingem mesmo, né? Muitos fingem que tem paz, que tem descanso, mas não há paz para o ímpio. E eu afirmo isso, porque isso também está escrito na Bíblia, né? Então eu posso afirmar. Alguns podem até não concordar, outros podem não acreditar, mas eu afirmo porque eu creio que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. O ímpio não tem paz. Isaías 75, 21. Então eu afirmo assim. Mas não importa, eu afirmo. Se a Bíblia está dizendo, eu acredito. Na verdade, nós ficamos cansados, estressados, irritados, né? Porque nós somos, na maioria das vezes, o nosso próprio maior inimigo. Porque a gente resiste àquilo que é para o nosso proveito. E isso eu também posso afirmar, e quero deixar claro aqui que eu não sou perfeito, hein? Eu não sou diferente de vocês. Sou igualzinho ou pior. E isso eu posso afirmar porque a Bíblia afirma que nós somos o nosso maior inimigo e que a gente resiste àquilo que é proveitoso para nós. Isso também está na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. O homem foi feito, Deus, quando fez o homem, quando nos fez, Ele fez para a glória dele. Não foi para a glória do homem. Homem nenhum foi feito para a glória própria, para a glória dele, homem. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Mas o homem natural procura, na verdade, a sua própria glória. Porque nós, homens, e aqui eu estou dizendo a nós, a humanidade, a gente é inclinado para a carne. O que é ter inclinação carnal? É viver fundamentado naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deseja. E todo que vive guiado por aquilo que pensa e por aquilo que deseja, está caminhando para
a morte. Não a morte física, porque para a morte física todos nós caminhamos, mas para a morte espiritual, que é estar longe de Deus. Isso também eu afirmo, porque está escrito na Bíblia. E você pode ler Romanos 8:6. Nós temos um lugar no nosso coração que é vago. É um buraco. Um buraco. Um lugar lá no coração que é vago, não tem nada. E a gente quer sempre preencher esse lugar, esse buraco, esse vago do nosso coração. E esse lugar, nós cristãos, lutamos, batalhamos para preencher com a benignidade, a bondade de Deus. E esta benignidade, esta bondade de Deus, traz para cada um de nós bênçãos. Às vezes a gente diz assim, Deus te abençoe, não é? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe já está embutido, já está inserido, né? Que você preencha o seu coração com a benignidade do Senhor, porque é só a benignidade de Deus que traz bênção, não é o nosso desejo, né? Eu passei de 2022 para 2023 sozinho, eu com Deus, né? Aí as pessoas ligam e tal, mandam um recado, que Deus te abençoe, que Deus só nos abençoa, não é porque você deseja que eu seja abençoado, ou porque eu desejo mesmo que você seja abençoado, mas Deus abençoa somente aquele que tem a benignidade do Senhor neste buraco do coração, preenchendo este buraco do nosso coração. E isso também eu posso afirmar, e estou afirmando, porque também está escrito na Bíblia. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende, porque não acompanha o contexto bíblico. Isaías 55:2 diz exatamente isso que eu acabei de falar. Exatamente isso. A gente quer acompanhar isso é natural nesse mundo meio doido aí que a gente está vivendo, né? Por que as pessoas vivem cansadas, atormentadas? Porque as pessoas querem seguir as coisas do mundo. Olha, veja bem, vamos entender aqui o que eu estou falando, porque senão tem gente que, né? Não estou dizendo que a gente não pode ter, que a gente não pode querer, que a gente não pode, mas quando pode, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, se não me falha a memória, né? Se errei, você corrige aí, tudo bem. Quando a gente começa a lutar para ter alguma coisa, essa luta traz sofrimento. Quando você começa a ver que aquilo que você quer não é ser frouxo, desistir das coisas, mas você precisa saber que toda luta traz sofrimento.
por causa disso que a pessoa, o homem natural, que não vê Cristo como seu descanso, ele vive do conselho do seu próprio coração, ele tem um fim desastroso. Porque toda luta traz sofrimento. E às vezes, quando a gente consegue aquilo que lutou tanto para ter, a gente vê que aquilo que a gente tanto quis é tão diferente daquilo que você imaginou. Não estou dizendo que seja ruim, mas que é diferente, é. Por causa disso que Jesus, ser cristão não é fácil. Não é. Eu digo isso há muito tempo, não é fácil. Ser cristão é um negócio difícil. É fácil falar assim, Jesus é o meu Senhor e Salvador, seja feita a tua vontade. Isso tudo é fácil. Agora, seguir exatamente o cristianismo é difícil, porque Jesus nos chama para o descanso, um descanso de alma, de espírito e de coração. Ter descanso de alma, de espírito e de coração é uma coisa que o homem não consegue naturalmente. Isso só pode ser dado por Deus, por aquele que é conhecido como o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. E eu posso afirmar isso também, que está escrito na Bíblia, Isaías 9:6. Esse que chama o cansado, o oprimido, chama para o descanso. Por quê? Porque só Ele pode dar o descanso. Você pode dormir o dia inteiro aí, pode descansar, pode ir para a praia. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, não é isso. Eu estou fazendo você entender que você pode ir para a praia, descansar, ficar lá sentado o dia inteiro, que nem uma lagartixa tomando sol. Ótimo, é gostoso, é bom demais. Mas você vai voltar cansado. Se nós não tivermos a paz de Deus, a gente está sempre cansado. Não é cansado de corpo. Você pode estar com o corpo cansado, né? Mas estar tranquilo, estar bem, é esta tranquilidade, é este estar bem é que Cristo oferece. Não é descansar a perna, descansar o braço, não é isso. A gente não precisa ficar preocupado do jeito que a gente fica. E a gente fica, viu? A gente se preocupa antecipadamente. E uma mais grande parte daquilo que a gente imagina não acontece. Lá na carta de Judas, fala a carta de Judas, talvez algumas pessoas falam, carta de Judas, tem na Bíblia, viu? Fica ali logo antes do livro do Apocalipse. A carta de Judas, no versículo 25, diz que o homem pecador é apresentado com alegria perante a glória de Deus.
não por ele, mas através de Cristo. Porque através de Cristo nós somos feitos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Você não está cansado? Eu estou. Eu vou ser sincero para você. Eu estou cansado de só comer as bolotas dos porcos. Você não está? Eu estou. Às vezes a gente está oprimido, chateado, e eu fico muito, viu? Eu não tenho assim nenhuma restrição em falar isso, porque eu fico muito às vezes deprimido, chateado, aborrecido. Não é deprimido, é aborrecido. Por quê? É pelo caminho mesmo que a gente segue, que a gente anda, é este caminho que nos deixa aborrecidos. E quando a gente estiver assim, a gente precisa se lembrar da obra completa do Cristo que a gente segue. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você pode... Eu falo isso às vezes para algumas pessoas. Não adianta o que a gente quer. Não adianta nada. A gente não entende isso. A gente quer porque quer. Porque o mundo enfia isso goela abaixo da gente. Você vê essas mensagens de final de ano das emissoras de televisão, os próprios, as pessoas nas mídias sociais, umas mensagens assim, até bonitas, né? A gente lê e fala, mas vazias, completamente vazias. Sabe por que são mensagens vazias? Porque essas mensagens vêm do buraco, do oco que cada um de nós tem no coração. Se esse buraco, se esse oco é preenchido por Jesus, a mensagem é diferente. Mas eu estou falando, a maioria das mensagens vem desse buraco, desse oco que cada um tem no coração. E a promessa de Cristo é que quem vem cansado e oprimido dos seus caminhos serão aliviados. Você vai ler isso em Mateus capítulo 11, versículo 28, e você vai ler também em Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Não adianta festa. Não quer dizer que festa não é bom. Não. Entenda o que eu falo no contexto que eu estou falando. Não é uma frase. É o contexto. Se você vai numa festa para se alegrar, você não vai conseguir. Porque a nossa alegria não pode estar na festa. Ou no que você vai comer, ou no que você vai beber, ou quem você vai encontrar lá. E isso é o oco, é o buraco do coração. E é isso que Jesus fala, vinde a mim os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ele vai preencher esse oco. Agora, para ele preencher esse oco, tá vendo? Porque não adianta só, olha, boas festas, feliz ano novo, não sei o quê. Não adianta isso aí é. Porque o sujeito precisa ter uma ação de ir, vinde a mim, Jesus está falando. Não está falando, fica aí que eu vou te achar aí, viu? Não, Senhor, não é isso que está dizendo. É vinde a mim.
Esta é a ação da pessoa. Não é só desejar, é vir para Cristo. E também não pode vir para Cristo esperando mágica, né? Porque a maioria dessas denominações aí, infelizmente, hein? E homens, né? Ficam aí ensinando mágica. O que é ensinar mágica? É que tudo acontece, tudo vai dar certo. Agora de manhã eu encontrei com o porteiro aqui do prédio e ele desejei feliz ano novo para ele, que Deus abençoasse a ele, a família e tal. Aí ele começou a falar umas coisas, eu fiquei pensando, né? Não é assim que vai acontecer, não é dessa forma. Mas é a maneira dele. A gente respeita, não concorda, mas, né? Por quê? Porque as tentações estão sempre voando ao nosso redor. As tentações, elas voam ao redor do crente e ao redor do pecador. Não é mais ao redor do crente, nem mais ao redor do pecador. É ao redor. As tentações estão voando, planando ao redor do crente e do pecador. Isso também está na Bíblia. Eu estou afirmando as coisas aqui que eu sei que estão na Bíblia, né? É só você abrir aí e ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Agora, a nossa diferença do crente, vou repetir, o que é ser crente? Ser crente não é ser bobo. Ser crente não é ser idiota. Ser crente não é ser ignorante. Ser crente não é ser abobalhado. Não. Ser crente é crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso que é crente. Quando eu era criança, isso faz tempo, né? Nossa, faz tempo mesmo. Eu ouvia, porque em frente à rua que eu morava, passava lá pessoas que iam para a igreja. Tinha uma congregação, ainda tem até hoje, se eu não me engano. Né? As pessoas passavam ali. E às vezes alguém falava, olha, os crentes. E ficava com aquela coisa crente, né? Via sujeito de terno, né? Todo duro, aquele colarinho, a gravata, um calor de rachar mamona. E o sujeito lá todo emperequetado para ir na igreja, a Bíblia embaixo do braço, a mulher com aquele vestidão, né? A gente ficava com uma ideia, mas crente, meu Deus, mas tem que andar assim, né? E a criança, ou do lado da mãe, ou atrás do casal, era assim que a gente... E falavam os crentes, tal. Crente coisa nenhuma. Né? Mas falavam assim. Então, a gente cresceu, pelo menos o pessoal da minha geração, imagino, já conversei com alguns e também tem esse pensamento, que crente era um sujeito abobalhado, que não ria, não podia usar bigode, não podia usar barba. Né? Crente era isso. Na verdade, não é nada disso, né? Nada disso. Crente quer usar barba, use, quer usar bigode, use, quer usar cabelo até o ombro, use, quer andar careca, ande. Crente é crer em Jesus.
crer que Jesus morreu pelos meus, pelos pecados de cada um de nós. Então o crente, nessa versão verdadeira de ser crente, porque eu falei aqui da versão falsa do crente, né? Crente é quem crê em Jesus. O crente tem quem o ajuda, o crente tem um escape, e assim ele consegue suportar aquilo que ele tem que passar. Tem coisas que a gente vai ter que passar. Ai, que Deus nos livre. Livra não. Livra não. Mas você não acabou de falar que Deus ajuda? Sim. Ajuda você, meu irmão, minha irmã. Abre aí. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Também falo, porque está escrito na Bíblia, ora. Ou a gente acredita na Bíblia ou faz de conta, né? Deus nos ajuda a suportar aquilo que a gente tem que passar. Filipenses 4,13, lê aí. E não pense você que esse ano vai ser... né? Eu tenho alguns amigos assim, conhecidos, amigos não, são conhecidos, que a gente chama de amigo, né? Para facilitar. São boas pessoas, claro. São comerciantes e tal. Não, porque esse ano vai ser uma maravilha. Eu fico quieto, eu já nem falo mais nada, né? Porque é esperança. Falsa, mas é esperança. Senão vai ser dificílimo. Porque daqui não, já de um bom tempo a esta parte, tudo vai piorando, vai sendo cada vez mais difícil. É o engano do nosso próprio coração. Sabe quando você tem uma pessoa que está enferma, muito enferma, né? Uma pessoa, por exemplo, 90 anos de idade. A pessoa está lá enferma, cheia de problema. De doença em vários órgãos do corpo. E a pessoa fica orando para que a outra se recupere, sabe? É para que o Senhor leve em paz, em tranquilidade. Não vai se recuperar 90 anos de idade. É enganar o próprio coração. É achar que a gente pode viver a vida cristã na força de cada um de nós. 90 anos, problema de coração, problema de pulmão. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, leva. As pessoas, não, Deus pode tudo. Claro que pode. É lógico que pode. Ninguém está dizendo que não pode. Mas essa pessoa já viveu a parte dela. É querer viver na força da nossa carne, porque isso é carnalidade. É carnalidade. A gente pensa, meu irmão, minha irmã, para encerrar aqui, de maneira desproporcional às coisas que são da terra. A gente não quer que ninguém morra, não é? Você quer que alguém morra? Não, a gente não quer. Ah, mas está doido. Mas meu, chega uma hora que para. Então não é orar para ser curado, é orar para que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia, porque senão a gente está vivendo de maneira desproporcional as coisas da terra. E isso também está na Bíblia. Você lê 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e pode ler também Colossenses, capítulo 3, versículos do 2 a 8. Descanso. Descanso do nosso Senhor.
para cada um de nós. É só buscar o nosso sábado. Quem é o nosso sábado? Quem é o nosso descanso? Jesus Cristo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, queremos glorificar o Senhor, te agradecer pelo ano que passou. Foi difícil, mas a gente aprendeu, crescemos na graça, no conhecimento do Senhor. Te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Te agradecer por mais um ano, te agradecer pelos irmãos e irmãs, te agradecer pela tua bondade, pela tua compaixão, misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a preenchermos o buraco dos nossos corações, não com coisas deste mundo, mas com o Senhor. Que o Senhor preencha todo o nosso ser. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor neste primeiro culto do ano. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém.